Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Leonardo. Obrigado pelo convite. Paulo, então o pregão dessa segunda-feira aí teve queda de quase 6% aí no milho, motivado pelo anúncio da próxima safra, então, próxima colheita pelo USDA lá no país norte-americano. Gostaria de que você passasse um pouco, realmente, essa expectativa, ela é adequada, Paulo? Bem, na verdade, o que nós temos é, mais uma vez, o mercado errou nas suas estimativas, né? O fato é que os levantamentos do USDA, eles são incontestáveis em função da metodologia, em função de todo o processo que ele tem de pesquisa em relação à safra local. Então, sempre que o USDA divulga um dado, você pode ter algum tipo de contestação, mas no final o mercado assume os números do USDA como os números fiéis de mercado, né? Então, o que o mercado fez projetou uma área plantada muito baixa no milho, projetou também, devido aos atrasos de plantio nesse ano, projetou também produtividades muito baixas. O USDA não tinha conseguido pegar esses dados ainda em junho, devido a todo o atraso de plantio pelo excesso de chuvas, e agora, nesse levantamento, o departamento mostrou para o mercado o que é realmente que ele conseguiu captar. Então, todos esperavam uma área maior de soja, e a área de soja que veio muito menor do que a esperada, né? E a área de milho veio muito maior do que a esperada. Então, o mercado esperava 85, 87 milhões de acres, e o USDA trouxe 90 milhões de acres, né? E, além disso, trouxe uma produtividade também um pouco acima do mercado. Então, este resultado desta combinação de área com produtividade dá uma safra acima de 350 milhões de toneladas, garante um estoque para o próximo ano comercial alto de 55 milhões de toneladas, então é um estoque extremamente confortável, e toda aquela postura do mercado em acreditar em um movimento altista para esse relatório, ele foi quebrado exatamente pela informação exatamente contrária àquilo que o mercado esperava. Então, o milho fechou hoje com os 5 primeiros vencimentos em limite de baixa. No final do pregão havia perto de 50 mil contratos à venda no limite de baixa. Isso quer dizer que amanhã nós teremos um novo limite de baixa, né? E provavelmente o milho vai buscar aquele caminho que estava antes do problema do plantio, que é os níveis de 3,30, 3,50 em Chicago. Você pode não gostar, você pode admitir que os dados possam estar distorcidos, mas infelizmente o levantamento do USDA é muito respeitado. E claro que existem discussões, existem contrariedade em relação ao número. Esse número ainda pode ser ajustado pelo USDA até janeiro, né? Mas os ajustes em termos de área, eles serão menores, né? Agora, os ajustes vão ter que ser feitos nos potenciais de produtividade, como a safra está toda atrasada, daqui até setembro, outubro, é que nós veremos realmente os números mais reais de produtividade dessa safra 2019. O fato é que, com esse relatório, o mercado desmontou aquela condição de suporte, de preocupação para um número muito altista, né? E uma situação de estoques apertados para os Estados Unidos até setembro de 2020, quando entraria a próxima safra americana, né? Então,
o relatório ele realmente desmontou todo aquele suporte que o milho tinha. Isso vai afetar o nosso mercado aqui nos preços de porto, nos preços de exportação. E como a gente tem dito no Safras e Mercado, independente de uma situação boa ou ruim nos Estados Unidos, o Brasil tem que tirar um grande volume de milho do mercado interno, né? Nós temos uma ótima exportação, né, junho, julho, agosto, porém, nós temos que fazer um bom volume ainda até janeiro. E esse bom volume, de outubro a janeiro, possivelmente nós faremos com preços mais baixos. Paulo, e como está a demanda pelo produto norte-americano? Tem toda essa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso vai afetar as exportações desse milho? Não, não afeta porque a China não importa milho. A China não é importadora de milho, então ela não participa do mercado internacional. Se fosse o México, aí sim, porque o México é o maior importador de milho norte-americano. Então, a guerra comercial diretamente não afeta o milho, né? De forma como a soja, que se a China não comprar soja, os Estados Unidos não vendem, no milho não existe essa relação. A exportação de milho ela é disseminada em mais de 170 países, então ela depende muito pouco, quase nada, do mercado chinês. Tá? E esse impacto aqui no milho brasileiro, ele vai demorar uns dias para começar a acontecer? Ou hoje os negócios já foram travados por essa baixa aí? Nós tivemos hoje um dia bem diferente, né? Nós tivemos na manhã preços firmes no mercado brasileiro, com o porto aí até R$ 41 por saca. De repente, depois do relatório, sumiram os compradores, sumiram os exportadores, a indicação nominal no porto caiu para 37, 37,5, e o mercado perdeu liquidez. Se amanhã Chicago continuar com essa baixa, possivelmente nós vamos ter mais pressões no preço do porto e, consequentemente, para o mercado interno, né? Devemos lembrar que hoje também foi um dia atípico no câmbio. Nós temos aí a Argentina entrando novamente em colapso. Isso afetou todas as moedas dos emergentes, inclusive a brasileira, e tem sido ainda um fator que tem ajudado não apenas o preço do milho, mas também da soja, nos portos, né? Se por acaso esse câmbio voltar a se valorizar aqui no Brasil, nós teremos aí mais pressões sobre os preços nos portos para o milho e para a soja brasileira. Se o milho se mantiver na casa dos 35 a 37 reais, ele é remunerador por produtor? Olha, ele não é aquele preço que vai realmente agradar o produtor nesse momento que ele esperava, tinha uma ansiedade com preços em alta, né? Então, realmente isso vai resultar em preços aí mais baixos no Mato Grosso, entre 20 e 22 reais, aqui no Paraná entre 30 e 32 no interior. Realmente não é um preço fantástico, mas é o que nós temos para agora, até que surja um novo grande fator aí para ajudar os preços. Por enquanto, está desmontado esse suporte para o preço no segundo semestre no milho. Para que esse mercado interno volte a subir, nós teríamos que ter aí largas exportações entre outubro e janeiro, esvaziando, enxugando a oferta de mercado interno, e aí sim o mercado interno se descolando dessa exportação e vivendo uma situação interna com preços melhores, né? Mas para isso nós temos que exportar muito ainda. E esses preços menores, eles impulsionam as exportações, Paulo? Tu acha que vai acontecer mais negócios devido a essa queda? Nós tivemos aí estamos tendo um ótimo trimestre, né? Junho, julho, agosto, são exportações espetaculares. Agosto nós vamos embarcar aí 7 milhões de toneladas, é um grande volume. Setembro devemos acompanhar com 4 a 5 milhões, ou seja, é ainda uma ótima exportação, mas um início bom não quer dizer um final excepcional. Então, nós estamos vendendo bem, porque o mercado internacional também entrou em pânico com uma quebra de safra americana. É o maior exportador mundial. Se não tem nos Estados Unidos,
o mundo tem que correr para a Ucrânia, Brasil e Argentina. O Brasil, com uma safrinha gigante, foi a opção do mercado internacional. Esses dados do USDA devem relaxar também essa intenção de compra por parte dos importadores lá fora. Agora eles vão dizer, olha, bom, mas com esses estoques tranquilos nos Estados Unidos, nós não precisamos mais ter pressa para fazer grandes compras. Esse é o problema do Brasil, né? Ser uma venda mais lenta, mais difícil, mais complicada entre outubro e janeiro. E qual é o número bom, Paulo, até janeiro lá de exportações? O senhor disse aí em torno de 8, 7 milhões de toneladas agora em agosto, setembro 4. E entre outubro, novembro e dezembro, esse trimestre, qual seria o ideal a ser exportado? O ideal seria que nós fizéssemos pelo menos 4 milhões de toneladas ao mês entre outubro e janeiro, né? Já tem uma parte disso que está vendida para o embarque nos meses futuros, né? Porém o Brasil ainda tem que vender mais, né? Então vai acabar vendendo num preço mais baixo até para desocupar armazéns, porque janeiro já tem uma safra de soja que começa a chegar ao mercado brasileiro, os armazéns têm que estar liberados, né? Então possivelmente a própria pressão de venda interna vai acabar forçando a exportação. Tá certo, então. Muito obrigado, Paulo, pela tua atenção, pela tua disponibilidade em conversar conosco aqui do Destaque Rural Notícias. Seja sempre bem-vindo aí às nossas transmissões. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Destaque Rural Notícias. Patrocínio. Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.